Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Vocês estão desanimados, hein? Queridos, talvez alguém ainda esteja com sono, né? Nós saímos daqui, era mais de 1 da manhã, hein? Aqueles que não participaram, foi uma programação marcante para todos nós que aqui estivemos. A vigília, realizada pelo Departamento de Adolescentes, certamente ficará lembrada aí por muito e muito tempo na memória de cada um daqueles que participaram. Você que não participou, dá até para assistir, está lá no YouTube, viu? No canal aí da igreja. Hoje, domingo, a igreja lançou, desde o mês passado e até o mês que vem, uma série de domingos especiais para que nós possamos estudar alguns temas da Bíblia. Então, o que nós vamos fazer aqui nesta noite será necessariamente um estudo bíblico. Eu estou um pouco preocupado aqui porque, de acordo com a circunstância aqui, alguns irmãos ficam aí meio que escondidos atrás das colunas aqui, mas eu gostaria que vocês se atentassem, porque nesta noite nós vamos ler vários versos da Bíblia, e vamos pedir ao nosso sonoplasta aí, que na medida do possível projete os textos que nós vamos citar aqui, para que os irmãos possam acompanhar. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o tema a vida após a morte, reencarnação ou ressurreição. Este é o nosso tema de hoje. Na semana passada estudamos um outro tema, alguém esteve aqui, do último domingo de setembro, o pastor Gessé iniciou esta série de estudos bíblicos, esta série de temas específicos para os domingos, e hoje nós vamos dar sequência com base neste tema. Mas antes de estudar o tema, eu vou pedir licença aos irmãos, que eu estou particularmente interessado na participação de todos. Então, sonoplasta, mais uma atribuição a você. Corrija seu foco aí, para que os irmãos de casa também possam participar. O objetivo aqui é que os irmãos aqui também participem. Antes de iniciarmos o tema desta noite, quero dizer a cada um de vocês que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como base todos vocês batizados nesta igreja. Vão se lembrar do que vou falar aqui, porque fez parte do voto batismal de vocês. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como base, como única regra de fé e prática cristã, a Bíblia. Para nós, o que nós cremos, o nosso estilo de vida, a nossa fé está toda baseada na Bíblia. E o que nós vamos estudar aqui nesta noite é com base no que a Bíblia diz. Qual é a visão bíblica, qual é a informação bíblica sobre este assunto? Queridos, nem todos creem na Bíblia, nem todos têm como base da sua fé a Bíblia. Dias atrás eu vi um líder religioso, não vou citar a igreja dele, mas alguns vão identificar facilmente, e ele dizia bem assim, que a igreja dele não tem como única regra de fé a Bíblia, que a igreja dele, além da Bíblia, ela acredita nas tradições, ela acredita nos escritos de autores, membros da igreja, daqueles que estão vivos e também daqueles que já viveram em séculos antes, e portanto, a Bíblia não é a única regra de fé da religião dele. Quando eu ouvi ele dizendo aquilo, me chamou a atenção, porque de alguma forma ele estava sendo sincero, ou seja, não podemos cobrar dele ou de quem quer que siga o mesmo entendimento que ele, que cumpra aquilo que está na Bíblia. Mas quando nós falamos que a nossa regra de fé e prática cristã é a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática cristã é a Bíblia, então necessariamente nós temos que nos instruir na palavra de Deus. Agora, dito isso, e sobre o tema desta noite, eu quero também fazer aqui uma ressalva, porque no estudo bíblico, muitas pessoas, e agora falando de uma forma direta, mas não tão direta, muitas religiões distorcem a palavra de Deus,
E o que nós vamos estudar aqui hoje sobre o tema da morte não é sobre as distorções. Nós vamos estudar sobre o direcionamento que a Bíblia dá sobre este assunto. Então, se alguém aí ouviu algo ou tem uma dúvida, trazida por uma interpretação extensiva, uma interpretação pessoal de algum texto bíblico, nós podemos até marcar um momento e até um estudo para tirar qualquer dúvida. Porque há pessoas que leem coisas na Bíblia e fazem a sua interpretação pessoal, e com base naquilo que ele entende, ou com base naquilo que ele quer entender, ele acaba criando informações e doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Sobre este assunto, morte, vida após a morte, existe ou não ressurreição e encarnação? Queridos, existem muitas formas de crer quando o assunto é a morte. E aqueles que não creem em Deus, vou logo falar sobre estes, e não é o grande objetivo, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não creem na existência de Deus, na sua maioria, eles creem que o ser humano é um organismo vivo que veio de uma evolução, e quando este organismo encerra o seu ciclo de vida, ele simplesmente para de respirar, morre, e se ele se reproduziu, deixou descendência, ele vai ser talvez lembrado pela sua descendência, não mais que isso. É uma das linhas de pensamento que existem. Agora, aqueles que creem em Deus, ou aqueles que creem em algo além da vida, aqueles que creem em alguma forma de divindade, eles se dividem em muitos grupos. E há pessoas que creem em espíritos, e elas acreditam que o ser humano é um ser vivo, e que dentro deste ser vivo, entranhado neste ser vivo, há um espírito, e quando este ser vivo deixa de respirar, deixa de viver, este espírito sai dele para algumas finalidades, e aí começam a ter algumas divisões nesta forma de crer. Há aqueles que creem que uma vez que o espírito saiu da parte material, ou seja, o espírito saiu da carne, ele passará por um estágio, um momento de aguardar por algum tempo, até que depois de algum tempo, depois de um outro momento, ele vai reencarnar novamente. E vai agora viver uma outra vida. Então, segundo esta linha de pensamento, quando uma criança nasce, ela nada mais, nada menos é do que um espírito que viveu uma outra vida e agora reencarnou no novo ser. Isso não é sustentado em lugar nenhum na Bíblia. Estudando este assunto, eu até me deparei com um verso bíblico que é utilizado por aqueles que acreditam na reencarnação. E eles defendem que este verso fala da reencarnação, dizendo que João Batista era a reencarnação de Elias. E se esquecem de um detalhe: Elias não morreu. Se Elias não morreu, e essa teoria de que a reencarnação, ela diz que quando uma pessoa morre, o espírito sai dela e reencarna em outra, só aí essa ideia não se sustentaria. É uma das linhas de pensamento. Outra forma de crer, e este é o pensamento da maioria das pessoas, as pessoas acreditam que o ser humano é a junção de dois elementos, corpo e alma, e que ao morrer, a alma ela terá dois destinos possíveis: ela irá para o céu ou para o inferno. E muitos se utilizam de textos bíblicos para tentar sustentar esta ideia. Inclusive, toda vez que a Bíblia fala a palavra inferno, é utilizado por muitos para sustentar a ideia de que existe um inferno e, portanto, a alma dos perdidos vão para o inferno. Será que a Bíblia realmente fala desta maneira? Até porque também já devo dizer a todos vocês que a palavra inferno não faz parte do original bíblico. A palavra inferno não é uma palavra grega, aramaica nem hebraica. A palavra inferno é uma palavra da língua do latim. E a Bíblia não foi escrita em latim. A Bíblia foi traduzida séculos depois para o latim.
E aqueles que traduziram a Bíblia para o latim, ao invés de usar o termo lugar dos mortos, eles passaram a usar uma palavra em latim, que significa lugar dos mortos, chamada inferno. E a partir daí, passaram então a disseminar a ideia que após a morte existem essas duas possibilidades, céu ou inferno, porque nós temos uma alma, é o que dizem, nós vamos ver o que a Bíblia diz, e esta alma é uma entidade que sai do corpo após a morte e vai para o céu ou para o inferno. E há também um entendimento que existe uma alma que sai do corpo e ela não vai diretamente para o céu nem para o inferno, que ela vai para um lugar, identificado por muitos pela palavra purgatório, que surgiu por volta do século VI, antes do século VI sequer falava isso, e fica lá por um determinado período. E se neste período alguém praticar algum ato religioso em favor desta alma, ela sairá deste tal purgatório e irá para o céu. E se ninguém praticar nenhum ato religioso em favor desta alma, ela, em um determinado momento, após um tempo lá no purgatório, vai sair e irá para o inferno. São estas as linhagens de pensamento mais comum. A ideia é que o ser humano tem uma alma que sai do seu corpo após a morte, ela começou a surgir na Grécia. E os gregos, segundo as suas muitas histórias e mitologias, criaram em determinado momento a ideia que o ser humano é a junção de carne e espírito, e que o espírito ou alma, como assim muitos o chamam, seria algo imortal. E este espírito ou alma irá para o céu ou para um lugar onde há bastante fogo, que futuramente foi chamado por muitos de inferno. O que a Bíblia diz sobre isso? Gênesis capítulo 2, verso 7. Eu vou pedir que vocês acompanhem, nós vamos ler vários textos bíblicos, como eu disse a vocês, o objetivo nestes domingos não é trazer aqui um sermão para os irmãos, e sim um estudo bíblico, é o que cada um está fazendo aqui a cada domingo. Gênesis 2, verso 7. A primeira vez que a Bíblia fala sobre o assunto alma, está aí. Esse é o primeiro verso que fala sobre alma. Gênesis 2, verso 7, está aqui na tela. Acompanhem também aí pela Bíblia de vocês. Diz assim, ó: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A Bíblia diz que Deus fez o homem com dois elementos: pó da terra e fôlego de vida, e não alma. Pó da terra, você é feito do pó da terra. No seu corpo existem elementos que se encontram na terra. Você tem cálcio nos seus ossos, ferro no seu sangue, ferro mesmo, irmãos, esse que é utilizado aí em construções e tudo mais, claro que uma quantidade bem pequena. Magnésio, potássio, zinco, é aquele que faz telha também, né? Nós somos formados de elementos que tem no pó da terra, na quantidade e na dosagem adequada para a vida. Deus juntou esses elementos, e a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida, soprou ar. Existe algum ser que não respira? Alguém conhece algum ser que não respira? A ciência está tentando dizer sobre alguns seres, até os seres unicelulares, eles precisam de oxigênio, eles respiram. E a Bíblia diz que depois que Deus juntou os elementos, Ele soprou e o homem passou a ser alma vivente. Ele não passou a ter uma alma, ele passou a ser uma alma. E no entendimento popular, se diz que a alma não morre. Queridos, alma é um ser humano, e seres humanos morrem. Alguém tem dúvida disso? Rapidamente aqui, abra lá Ezequiel, nós vamos voltar para Gênesis, abra Ezequiel capítulo 18, verso 4. Ezequiel 18, verso 4. Projete aqui para nós também. Diz assim, ó: eis que todas as almas são minhas,
Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia está dizendo aqui que a alma vai morrer. Segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, a alma morre. E por que a alma morre? Porque para a Bíblia, a alma é uma pessoa. A alma não é um espírito, uma entidade, algo que pode viver separado do corpo humano. A Bíblia não diz isso. A primeira vez que a Bíblia fala sobre morte está no livro de Gênesis, no capítulo 2. Volta lá para Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2. Flávio, projeta para mim Gênesis capítulo 2, verso 16. Gênesis 2, verso 16. Ainda não é o verso da morte. Gênesis 2,16, começa por aqui. Diz assim a palavra de Deus: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Agora vai para o 17. Deus deu uma ordem que o ser humano podia comer de qualquer árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem foi que disse que a alma morre? Deus. Quem foi a primeira alma? Adão. E a segunda? Só para testar. E a terceira? Caim, gente. Quem foi o primogênito de Eva? Caim. Quem foi que disse que a alma morre? Deus. Se você comer, você vai morrer. Simples assim. Deus não fez rodeio. Deus não colocou uma outra opção. Ele disse: olha, se pecar, vai morrer. A Bíblia até confirma isso mais adiante. Vocês depois podem ler lá Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Deus disse claramente isso. Mas alguém ensinou diferente. Vocês percebem qual foi a primeira coisa que Deus ensinou ao ser humano? Que se ele pecasse, ele morreria. Gênesis capítulo 3, verso 1. Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Verso 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E se você comer, você vai? Quem falou isso? Agora olha o verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse que o ser humano é mortal. A Bíblia diz lá no livro de Timóteo que existe um único imortal em todo o universo, e que este único imortal é Deus. Queridos, quando nós seres humanos colocamos na nossa mente que nós não morremos mesmo depois da morte, que algo dentro de nós sai e continua vivo, nós estamos indo contra aquilo que Deus falou, e nós estamos aceitando o ensino que a serpente, quem é a serpente, queridos? Não precisa abrir aí não, Apocalipse capítulo 12, verso 9, que diz assim, no verso 7, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar dele, foi expulso o grande dragão. Verso 9, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. A Bíblia identifica esta serpente como sendo Satanás. E o que foi que ele disse? Vocês não vão morrer. Quando eu acredito que de alguma forma eu sou imortal, eu estou acreditando em Deus ou no diabo? Difícil isso, não é? Mas a Bíblia diz. Irmãos, eu disse que hoje nós vamos estudar o que a Bíblia fala sobre o assunto. E muitas pessoas estão usando a Bíblia para distorcer verdades.
Infelizmente, esta é uma realidade. Ainda em Gênesis 3, passa para o verso 19. Gênesis 3, 19. Deus falou bem assim com Adão. Adão havia pecado. Adão tentou se esconder de Deus, a mulher também se escondeu de Deus, e depois, quando Deus estava conversando com os dois, ele olhou para o homem e disse assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó... Ei, Adão, você é pó. Eu soprei em você e você começou a viver. Me desobedeceu. Agora você vai ter uma vida difícil. E depois de algum tempo você vai voltar ao pó, porque você é... Deus disse, porque você é pó e espírito. Deus disse que a alma sairia de Adão. Deus não disse isso, queridos. Mas as pessoas ensinam que nós temos um espírito que sai de dentro de nós. Nós temos uma alma que a alma é imortal. Já ouviram isso? Quando nós lemos Ezequiel capítulo 18, já lemos aqui nesta noite, a Bíblia é bem clara que a alma que pecar, essa morrerá. Nós não somos Deus, nós fomos criados por Deus. E quando nós morremos, Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Abra aí, por favor. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Verso 6: amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia diz: morreu, sabe de alguma coisa? Se tem uma alma, que a alma é imortal, vocês perceberam que no entendimento de muitas pessoas, a alma depois que sai do ser humano, ela iria para o céu ou para o inferno. E o que se diz que a alma faz lá no inferno? Sofre, sente o quê? Dores. Aí a Bíblia, agonia. A Bíblia diz que aqueles que morrem não sabem de nada. Percebe que esse texto está sendo contrário à ideia de uma vida após a morte? É muito claro a Bíblia. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui, com base na vivência de todos vocês, porque vocês já ouviram coisas nesse sentido. Vocês já viram e foram influenciados pelos filmes, pelas novelas. Tem crente que assiste novela, né? Tem crente que assiste filme. Interessante que a gente assiste muito filme e critica as novelas. Cuidado, viu, irmãos? Tem crente criticando novela e assistindo muito filme. Ou então é viciado em série. Eu fiquei assustado. Há algumas horas atrás, o pastor estava aqui, nós estávamos na vigília, e ele falou um pouquinho de uma série que só pelo nome é absurdo o crente assistir. Vou nem citar aqui a série para não atrair a curiosidade dos irmãos. E nós somos influenciados pelo que nós vemos. Há irmãos e principalmente irmãs em nosso meio, claro que as irmãs já estão mais velhinhas, que eu vou citar aqui agora, que viveram uma paixão na adolescência com base no filme Ghost, do outro lado da vida. É claro que essas irmãs que passaram por essa paixão em relação a esse filme, já tem 30 anos que esse filme passou. E queridos, por esta influência que nós temos, nós começamos agora a ter dúvidas. E eu achei interessante quando o nosso irmão Madison resolveu, juntamente com um grupo de irmãos que atuam no mesmo departamento que ele aí, realizar uma série de estudos bíblicos no domingo. E vocês já viram aí os temas que foram estudados, e tem outros temas interessantes ainda a serem estudados, acho que até o final do mês que vem. Porque há assuntos que muitos de nós adventistas temos dúvidas das mais simples. Há irmãos que estão na igreja que às vezes se pensam: mas como é mesmo esse assunto da morte? Nós temos ou não temos alma? Nós vamos ou não vamos para o céu ou para o inferno?
Eu já vi um adventista do sétimo dia defendendo. Olha, irmão, eu até sei que quando morre não vai nem para o céu nem para o inferno, mas que alguma coisa sai do nosso corpo, sai e fica aí esperando Jesus fazer alguma coisa. Irmãos, a nossa única regra de fé e prática cristã é a Bíblia. E a Bíblia diz que quando alguém morre, ele não tem uma alma que sai de dentro dele. Quando Deus criou o ser humano, Ele não colocou uma alma, Ele apenas assoprou. E nós vivemos com base na nossa respiração, não é isso? Morreram aí milhões de pessoas agora no mundo e o problema foi porque criaram, viu, irmãos? Pelo menos a opinião, não vou entrar nessa polêmica não, opinião minha. Criaram um trem aí para matar as pessoas com base atacando os pulmões. Nós às vezes temos dúvida daquilo que é tão evidente na Bíblia. Mas, meu irmão, quando o ser humano morre, ele vai para o céu ou para o inferno. Deixa eu fazer aqui algumas perguntas e eu quero que você medite nessas perguntas. Se, não dá para escrever aqui não, eu não trouxe slides. Se, vamos agora para o se. Se existe inferno, ou se existisse inferno, pronto. Se existisse inferno, o que as pessoas que acreditam no inferno pensam? O inferno é o lugar, segundo a crença popular, é o lugar onde quem mora lá? O diabo, né? E quem mais? Os anjos. Mas espera aí, quem é Satanás? Ou quem era Satanás? O outro nome dele? Lúcifer. Lúcifer, se vira aí com a câmera, estou vindo ali tentando... Irmãos de casa, o irmão Flávio está tentando reposicionar a câmera, é porque os irmãos aqui do lado, eu também me reporto a eles, viu? Lúcifer era um anjo. Lúcifer era um anjo, e como todos os anjos, ele participou como agente da criação? Irmãos, participou? Irmãos, Lúcifer participou como agente da criação? Fico assim, assustado. Às vezes os irmãos com a dúvida. Não. Então ele não é criador. Concordam? Se Lúcifer, que se rebelou contra Deus, se tornou Satanás, diabo, todo mundo, se ele mora, olha o se ele mora em um lugar chamado inferno, que é o lugar onde recebem os mortos maus, quando foi que este inferno foi criado? Já ouviram sobre isso? Já ouviram aqueles que acreditam no inferno falar sobre a criação do inferno? Aonde na Bíblia fala sobre a criação, irmãos? Eu disse que é um estudo bíblico para vocês responderem. Onde na Bíblia fala sobre a criação? Gênesis, capítulo 1. Lá fala sobre a criação do inferno? Quem é o único criador? Qual é a informação mais importante que a Bíblia traz? Gênesis capítulo 1, verso 1. Sabia disso? É a informação mais importante da Bíblia. Deus é o nosso criador. Quem criou o universo? Aliás, tem até um texto na Bíblia que diz assim, que Deus falou e tudo se fez. Ok? Quem fez tudo? Deus. Lúcifer é criador? O diabo cria? Se existe um inferno, se alguém acredita na existência do inferno, ele tem que acreditar que alguém criou o inferno. Como não existe dúvida para nenhuma religião que o diabo não cria nada, quem acredita no inferno, por consequência, tem que acreditar que quem criou o inferno? Não é assim? Eu não vou citar nomes, eu estou sendo gravado aqui, não vou entrar em polêmicas. Mas um dia eu estava assistindo rapidamente uma entrevista, um comentário de um líder de uma das maiores religiões do Brasil. E ele dizia bem assim: Deus é amor, mas o Deus que é amor criou o inferno. Tome cuidado, viu? E sabe o que eu achei?
Eu achei coerente o que ele falou, com base naquilo que eu sei que ele acredita. Porque se ele acredita em inferno, ele tem que acreditar que quem criou o inferno? Ou então, vamos dar uma outra opção, ele tem que acreditar que o diabo tem poder para criar. Concordam? Alguém tem aí uma outra alternativa? Se alguém acredita na existência do inferno, e se alguém que acredita na existência do inferno se diz estudioso da Bíblia, e sabe que Deus é criador, ele tem duas opções: acreditar que Deus criou o inferno, ou acreditar que o diabo tem poder para criar. Mas o que a grande maioria das religiões dizem? Que o diabo não cria? Aliás, não é a grande maioria das religiões. O que a Bíblia diz? Que o diabo não cria? Não para criar, irmã. O diabo não cria. Agora imagine, se alguém acredita na existência do inferno, e ele agora tem que acreditar que Deus criou o inferno, vamos então partir por esta linhagem. Porque às vezes as pessoas nem pensam naquilo que elas de fato acreditam. Dias atrás, aliás, tem um pouquinho de tempo, meses atrás, eu conversava com alguém sobre um tema bíblico, e eu comecei a fazer perguntas para esta pessoa, e à medida que eu fui fazendo perguntas para esta pessoa sobre aquilo que ela acreditava, ela ia me respondendo: mas você realmente acredita nisso? Tá, mas se você acredita nisso, olha o que a Bíblia diz sobre este assunto. E quando chegou, depois de algum tempo, levando esta pessoa a refletir sobre o que ela acredita, ela parou e falou assim: ah, mas eu nunca tinha pensado desse jeito. Mas espera aí, se for para levar as coisas ao pé da letra na Bíblia, pelo que eu estou vendo, todo mundo vai ter que ser adventista. A maioria das pessoas não param, irmãos, para pensar no que de fato elas creem. Se crê no inferno, tem que acreditar que o diabo criou, ou Deus criou. Agora vamos então para um outro se. Se Deus criou o inferno, que Deus é esse, hein? Porque depois de ter criado o inferno, o que ele fez? Segundo a crença da maioria das pessoas, elas não pensam na prática assim. Mas se Deus criou o inferno, então depois de criar o inferno, Deus chamou de: vem cá, estou te expulsando do céu, venha para cá, agora é seu, pronto, está aí. E olha, eu vou mandar para cá todo mundo que não presta, viu? E você vai ficar com eles aí. Na prática, irmãos, é nisso que se acredita, que Deus criou o inferno e deu de presente para o diabo, para que o diabo receba lá as pessoas que são más. E a maioria das pessoas não param para pensar. Vocês já perceberam que muita coisa a gente consegue entender pela lógica na Bíblia, e de maneira prática e simples, porque se eu acreditar nisso, eu tenho que acreditar desta maneira. Agora um detalhe, lembram que eu citei para vocês Apocalipse capítulo 12, versos 7, 8 e 9. O verso 7 diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Verso 8, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. E o final do verso 9 diz assim: sim, foi atirado para terra, e com ele os seus anjos. Quando o diabo foi expulso do céu, ele foi jogado para onde, irmãos? Segundo a Bíblia, ele foi jogado para o inferno? Foi jogado para terra. Outra coisa, outro ponto importante: as pessoas que acreditam que o ser humano tem dentro dela uma alma viva, que sai e vive fora do corpo, elas acreditam que o ser humano tem uma alma, mas elas acreditam que todo ser vivo tem uma alma. Eu estou fazendo uma pergunta, irmãos. Você já encontrou pessoas que acreditam que o ser humano tem uma alma, mas o boi não tem, o cachorro não tem, o gato não tem, a galinha não tem? Há pessoas que acreditam que o ser humano tem uma alma, mas os animais também têm. E eu sei aqui que alguns já viram, até quando criança, em desenhos animados, o animalzinho morrendo e saindo uma alma dele. Alguns acreditam dessa forma, não é assim? Mas a maioria das pessoas não acredita na alma de animais. Inclusive, a grande maioria das religiões que ensinam que há uma alma que sai do corpo, elas ensinam que os animais não têm alma.
Eclesiastes capítulo 3, verso 19. Eclesiastes 3, 19. Eu disse a vocês que nós vamos ter uma visão bíblica sobre o assunto e não esgotar este assunto. Em alguns momentos, fazendo estudo bíblico sobre este assunto, perguntas foram surgindo, já teve estudos bíblicos que a gente terminou 10h30, 11 da noite. Não vai acontecer isso aqui hoje, porque nós estamos numa sequência programada. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse verso, Eclesiastes capítulo 3, verso 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre. Todos têm o mesmo fôlego, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é. Quer entender melhor? Verso 20. Preste atenção agora no verso 20, irmãos. Todos vão para o mesmo, todos procedem e... Todos quem? Então estamos falando de quem aí? Seres humanos e... Então, se eu acredito que o ser humano tem uma alma, eu também tenho que acreditar que a galinha, o porco, a barata, o besouro, sabe aquele mosquitinho que cada vez que você dá um tapa ali, que espalha o sangue, sai uma almazinha. Segundo a Bíblia, se eu acreditar em alma de seres humanos, eu tenho que acreditar na alma dos animais. Mosquito é animal, irmão? Insetos são... Inseto é animal. Não. Tem os vegetais. Sim. Olha aí, se então uma alma hoje está num corpo de um ser humano, poderia numa outra vida estar no corpo de um animal, é o que alguns acreditam. Mas você percebe, o Ben é bem lembrado aqui, que quando a gente acredita em certas coisas, a gente tem que ter alguma lógica na nossa crença, porque fé, segundo a Bíblia, é racional. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. E aqueles que acreditam numa alma, que pensam desta forma, eles não estão sendo irracionais, não estão fora da lógica, eles estão levando uma lógica para a crença deles, mas a grande maioria acredita dessa forma. Lembra do que eu falei aqui no início, de um sacerdote de uma religião, dizendo que a nossa religião não tem como única regra de fé e prática a Bíblia. Nós acreditamos na tradição, nós acreditamos nos editos, nós acreditamos nos escritos dos nossos líderes religiosos. Ou seja, quando o sujeito fala isso, ele está dizendo assim: não me cobre a minha fé única e exclusivamente pela Bíblia. Aí eu disse a vocês que nós, adventistas do sétimo dia, temos como única regra de fé e prática cristã então tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós professamos, tudo aquilo que nós pregamos tem que estar baseado aonde? Na Bíblia. E se alguém disser, nós temos uma alma que vive fora do corpo, e nós temos como única regra de fé e prática a Bíblia, ele teria que sustentar isso na Bíblia, e a Bíblia sustenta isso. Os seres humanos têm alma, mas os animais não têm alma, ele teria que sustentar isso, e aí a Bíblia está dizendo isso. E há aqueles que também não pensam em um outro ponto muito lógico e racional. Às vezes a gente recebe algumas críticas dizendo que nós tentamos ser muito racionais, mas a fé é racional, irmãos. Você tem que pensar, você tem que entender. Há coisas que não nos foram reveladas, a Bíblia diz isso, mas espera aí, aquilo que foi revelado, segundo a própria Bíblia, pertence a nós. Então, se nos foi revelado pela Bíblia, nós temos que entendê-la. Porque o ser humano tem uma alma e essa alma vive fora do corpo. Tá, agora vamos então para uma outra linha de raciocínio. Voltei para o hein? Se o ser humano tem uma alma, quando é que esta alma entra no corpo? Já pensaram sobre isso? Já perguntaram a alguém que fala sobre alma? Quando?
maioria aqui é adulta, as crianças estão dormindo. Quando é que surge um ser humano? Quando duas partes do corpo se unem. Uma chamada óvulo e a outra chamada espermatozoide. Cada uma com 23 eu não sou tão bom nessa matéria. Aliás, não sou bom em matéria quase nenhuma. Mas cada uma com 23 cromossomos. Quando é que o ser humano recebe uma alma dentro dele? Na hora da concepção, eu perguntei isso para uma pessoa. Na hora que forma a primeira célula, e esta primeira célula depois ela se divide em duas. É na hora que se divide em duas, é na hora que forma a primeira célula nervosa, é na hora que desenvolve a coluna vertebral, é na hora que a mulher dá luz, aliás, é na hora que a mulher vai parir, porque a mulher não dá luz, quem dá luz é a companhia elétrica, não é assim? É na hora que a mulher pare. Que momento a alma entra no corpo? E a pessoa diz, espera aí, isso aí eu não sei. Mas como não sabe? Você não disse que tem uma alma, que você sustenta isso pela Bíblia? Aliás, onde estão as almas dos que não nasceram? Ah, não existe. Tá bom, não existe. E quando é que passa a existir? Quando começa a gerar? Aí então surge percebe? Não há resposta para isso. E por que não há resposta para isso? Porque o ser humano não tem, ele é uma alma. Se eu acreditar que uma alma está dentro do meu corpo, eu devo acreditar que em algum momento esta alma entrou dentro do meu corpo. E não há uma única declaração religiosa que tenha qualquer sensatez que demonstre qual seria o momento em que a alma entrou no corpo. Nenhuma. E a maioria das pessoas nunca pararam para pensar nessas questões lógicas. Se existe uma alma, se esta alma está dentro de mim, ela entrou em algum momento. Mas ela já existia antes de eu existir, antes da concepção. E aqui vamos falar de uma coisa bem chata. E uma mulher que foi violentada, estuprada, quando foi que a alma daquele bebê que ela engravidou passou a existir? No momento em que ela estava sendo violentada, no momento em que o material genético do miserável lá tomou conta dela. Percebe que não há resposta? Porque seres humanos são a continuidade do que Deus havia feito. Fôlego de vida e pó da terra. E o fôlego de vida é transmitido através das nossas células, quando duas células específicas se unem e formam uma nova célula, juntando 23 cromossomos de cada um, formando ali 46 para se formar a primeira célula. Enfim, a ciência demonstra claramente que nós somos a continuidade de uma vida primária. E quem foi que criou a primeira vida humana? Deus. Simples assim, irmãos. Não há outra colocação na Bíblia. Mas, irmão, é que a Bíblia tem umas coisas, eu disse que não ia entrar nos assuntos polêmicos. Tem certeza que quem morre não vai nem para o céu, nem para o inferno? Jesus falou o quê? Quando Lázaro estava morto, Jesus falou que Lázaro estava fazendo o quê? Dormindo. João, capítulo 11, do verso 11 ao 14, Jesus disse, nosso amigo Lázaro está dormindo. Mas eu quero que projete aqui na tela, João, capítulo 5, verso 28. Pois não, minha irmã, pode ficar à vontade, é estudo bíblico. Só um instante, é porque tem gente em casa, ontem até pediu. Eclesiastes 3:19, eu estava dando um estudo bíblico, foi lançada uma pergunta, né, quando o leitor falou que nenhuma vantagem há dos homens sobre os animais. E esta pessoa tinha acabado de perder um cachorrinho. Aí me fez a pergunta seguinte, mas vem cá, então quando Jesus voltar, ele vai devolver para o meu cachorrinho o fôlego de vida? Então eu vou rever o meu cachorrinho? Ô, irmão, não pergunta isso para mim não, porque... Não, deixa eu explicar, irmãos, não é porque eu não daria resposta não, é porque esse ano não está sendo um ano nada bom para mim, eu perdi Malu.
minha cachorrinha. E não gosto nem de pensar nisso. Mas deixa eu fazer uma pergunta de maneira direta para responder a sua pergunta. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para cumprir um plano de salvação. E esse plano de salvação é para salvar quem? Pessoas. Eu vou conversar com ele quando ele chegar aqui. Jesus, vem cá, Jesus. Você não vai me fazer passar a eternidade aqui sem Malu e Snoopy. Ele vai me devolver os dois. João capítulo 5, irmãos. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Jesus disse que as pessoas estão aonde? Bota o verso 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Primeira coisa, vou voltar aqui ao verso 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham onde? No túmulo, ouvirão a sua voz e... Agora, quem é que está no túmulo? Boa pergunta, boa resposta. Mas esse grupo que está nos túmulos, que são os mortos, ele se divide em dois grupos. Está ali, está na tela, gente. Os que praticaram o e os que praticaram o. Então, quem praticou o bem, segundo Jesus, está onde? Quem praticou o mal está onde? Percebe que Jesus não falou que quem praticou o bem está no céu e quem praticou o mal está no inferno? Ele não colocou quem praticou o bem num lugar e quem praticou o mal em outro lugar. Ele colocou todo mundo no mesmo? Alguma dúvida disso? Não há dúvida. Quem praticou o bem está na sepultura. Quem praticou o mal também está na sepultura. E uma colega de trabalho, ex-colega de trabalho, tem muitos anos que eu não a vejo, e um dia ela me perguntou sobre o estado do ser humano na morte. E eu disse que aqueles que morrem estão dormindo, mas eles não foram para o céu? Não. Você acredita mesmo nisso? Sim, a Bíblia diz que aqueles que morreram estão dormindo no pó da terra, não foram para o céu. Meu Deus, isso é muito cruel. Por quê? Oi, alguém? Pois não? Só um instante, os de casa também estão ouvindo. Se as pessoas que morreram estão no céu, Jesus vai voltar aqui para quê, então? Irmã, muito bem, irmã. Esse é o nosso ponto seguinte. Perfeito. Você acredita mesmo nisso? Sim, eu acredito. Está na Bíblia. Parece cruel. Só que tem um detalhe. Jesus disse que todos que morreram um dia vão ressuscitar. Se é cruel pensar que alguém que morreu não está no céu, pior ainda é pensar que alguém que morreu está no inferno. E segundo aqueles que acreditam que quem morre perdido vai para o inferno, eles acreditam que vão passar quanto tempo no inferno? A eternidade, não é? Irmãos, antes do passo seguinte, vamos voltar aqui agora a mais um raciocínio que as pessoas às vezes não param para meditar. Segundo aqueles que acreditam que quem morre vai para o inferno, já vi que a câmera foi virada, está ok aqui ainda? Pronto. Isso, pega daqui para cá, que o pessoal está participando hoje também. Ok? Aí, os irmãos de casa estão vendo agora os irmãos da ala norte ali. Isso. Se alguém acredita na imortalidade da alma do perdido, ele acredita que o perdido vai passar quanto tempo no inferno? A eternidade.
Mas quanto tempo, segundo a crença desses que acreditam no inferno, quanto tempo é necessário alguém viver pecando para ir para o inferno? Irmãos, pergunta fácil. Aqueles que acreditam no inferno, acreditam que os que vão para o inferno vão porque viveram uma vida de pecado. E quanto tempo ele tem que viver pecando para ir para o inferno? Tem um tempo determinado? Não, não é? Basta ele ser uma pessoa com consciência dos seus atos. Então, se ele tem consciência e errou e morreu em pecado, ele vai parar onde, segundo a crença de muitos? No quinto, ou no sexto, ou no sétimo dos infernos, porque o quinto já deve estar cheio. E vai ficar lá, fazendo o quê? Fazendo o quê no inferno? Queimando, sofrendo, não é assim? Aí, por aqueles que creem no inferno, eles acreditam que uma pessoa de 20 anos de idade, que morreu em pecado, irá para o inferno? Sim, não acreditam? Acreditam que uma pessoa de 19 anos, que morreu em pecado, vai para o inferno? Os que acreditam no inferno? Sim. Acreditam que uma pessoa de 17, de 15, de 14, de 13, acreditam que um adolescente com consciência, que sabe o que é certo e errado, morreu em pecado, 12 anos de idade, morreu em pecado, ele vai para o inferno, segundo os que acreditam no inferno? Sim. Agora vou botar aqui uma idade pequena. 15 anos de vida, morreu, e o infeliz, aos 15 anos, era um menino mentiroso. Levantava de noite, comia o pudim da geladeira e botava a culpa no irmão. Um dia ele foi roubar o pudim na geladeira e a geladeira estava dando contato lá com o fio, encostou e morreu roubando o pudim da geladeira, meia-noite, eletrocutado. Segundo a crença do inferno, esse sujeito vai parar onde depois de morto? E lá ele vai queimar, não vai? Quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, a eternidade. Agora imagine 10 mil anos queimando, todo dia. Sabe, queimar dói, né? Misericórdia, fogo, segundo a ciência. É claro que eu não sei onde é que eles tiram essas ideias, irmãos. Eu também não estou aqui para explicar a ciência, não. Segundo a ciência, a morte mais dolorosa que tem é morrer queimado. E ninguém que afirma, nenhum cientista que afirma isso morreu queimado para dizer. Mas é claro, eles falam isso com base na questão da capacidade dos nervos, enfim, do nosso sistema nervoso sentir dor. Então, por lógica, a morte mais dolorida seria queimado. Agora imagine um rapazinho que morreu meia-noite, eletrocutado, com 15 anos de idade, roubando pudim para botar a culpa no irmão, de 5 anos. 5 mil anos, pronto, pelo menos isso a gente pode falar, 5 mil anos queimando no inferno. Depois de 5, 10 mil anos queimando no inferno, um dia ele está lá com aquele negócio queimando de todo jeito, ele para e pensa, para que eu fui roubar aquele pudim? Infeliz de um pudim, 15 anos de idade. E eu estou aqui há 10 mil anos queimando. E sabe quem é a culpa de eu estar queimando aqui por 10 mil anos? De quem é a culpa? Quem foi que criou o inferno, segundo a crença? Ele poderia até culpar. Você já parou para pensar que quem acredita, diferente do que a Bíblia diz, ele acredita nessa possibilidade? Sim. E as pessoas não param para raciocinar que quando a Bíblia diz que o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma, que Jesus disse que todos estão no pó da terra e um dia vão ressuscitar. 1 Tessalonicenses, Flávio, capítulo 4, verso 16 e 17. Aí a colega de trabalho disse assim, isto é cruel. Como você pode acreditar que quem morre não vai para o céu? E eu disse, porque quando uma pessoa morre, a Bíblia diz que ela fica no pó da terra e chegará o dia então que Jesus voltará. E quando Jesus voltar, ele vai fazer o que, irmãos? Jesus falou assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição então haverá uma ressurreição para... Por que haverá uma ressurreição? Porque Jesus quer salvar o ser humano. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16
1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dando a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Verso seguinte, 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele para o encontro do Senhor nos ares. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai fazer o que com os mortos? Vai fazer o quê? Espera aí, irmãos. Quem morreu salvo, ele vai para o céu, dizem muitas pessoas. Então, segundo a grande maioria das religiões, poucas igrejas no mundo estudam da forma como está na Bíblia. Segundo a grande maioria das igrejas, inclusive a grande maioria das igrejas evangélicas, os evangélicos que morreram glorificando foram para o... E estão aonde, segundo eles? Do lado de Deus. Mas a Bíblia diz, vocês leram junto comigo, volta para o verso 16 aí, que um dia Jesus vai voltar. Agora vamos imaginar aqui, o pessoal atrás da coluna aí, imaginar a volta de Jesus. E na hora que Jesus voltar, o que vai acontecer com os mortos? Vão fazer o quê? Mas para Jesus ressuscitar, vamos voltar agora para o pensamento da maioria das pessoas? Para Jesus ressuscitar os mortos, onde é que os mortos estão, segundo a maioria das pessoas? Estão no... Então, quando Jesus voltar, ele vai ter que chegar, olhar, e vocês aí, vocês estavam no céu, morreram, venha, todo mundo, venha cá, você, todo mundo, desce, bora, entra lá, todo mundo, aí todo mundo vai ter que descer, porque a Bíblia diz que os mortos vão, e depois que os mortos ressuscitarem, eles vão para onde? Segundo a Bíblia. Mas não já estão lá? Percebeu? Se eu acredito que quem morre salvo vai para o céu, 1 Tessalonicenses está estranho. Por que os mortos vão ressuscitar, irmãos? Para ir para o... E por que vão ressuscitar para ir para o céu? Porque eles não estão no céu. Espera aí um instante, tem um pessoal de casa, querem te ouvir. Na verdade, também é o seguinte, eu também, antes lá, né, quando eu participava de outra igreja, então é o seguinte, realmente, porque assim, igual eu te falei, né, se morreu, né, se Jesus, se vai para o céu, obviamente, Jesus não voltaria, né, e voltar aqui para pegar quem? Se já foi todo mundo para o céu. Só que também, a gente não é passado para nós na época, hoje eu sei sim, porque, né, passei a aprender, mas na época que eu estava lá, não prega a volta de Jesus, justamente porque já está lá no céu, não prega a volta de Jesus. Ô irmã, você está nos informando que você participou de uma igreja que não prega a volta de Jesus, ok? Mas uma observação aqui, que nós não estamos citando nome de religião nenhuma, mas a maioria das religiões evangélicas pregam sobre a volta de Jesus. Sim, você estava em uma que não pregava sobre a volta de Jesus. Aí faria mais sentido. Mas como uma igreja prega sobre a volta de Jesus e prega que quem morreu está no céu, se quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos. E a Bíblia diz assim, que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com ele para o encontro do Senhor nos ares. O que vai acontecer nesse dia? Jesus vai voltar, vai ressuscitar os mortos, e depois vai juntar, e ele vai levar para o céu os vivos e os... Errado, minha irmã. Jesus vai levar para o céu os vivos e os vivos. Não, e os vivos ressuscitados. Percebeu? Por que Jesus vai voltar para ressuscitar os que estavam mortos? Para levar para... Quem é que será levado para o céu, segundo a Bíblia? Os vivos e os vivos. Porque o céu não é lugar de... E a Bíblia diz que estes serão levados para o céu. E lá, Apocalipse capítulo 20, diz que na primeira ressurreição, os vivos serão levados para o céu e vão passar lá um período de 1000, e depois de 1000 anos vamos voltar para esta terra. E lá em Apocalipse capítulo 20 diz que depois dos 1000 anos, os outros mortos, os perdidos, vão ressuscitar para participar
do momento final da história do pecado, para morrerem de maneira definitiva. Ou seja, queridos, o céu não é lugar de morto. Os mortos justos vão ressuscitar e os mortos que morreram sem Cristo também vão, certo? Depois Jesus vai ressuscitar, juntar-se com os vivos. Então os vivos estão de que era mortos que ressuscitou, vai para o céu. E os mortos que não vão para o céu, vamos fazer o que com eles? Olha só. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão se juntar aos que estiverem vivos por ocasião da vinda dele, e que serviram a Deus, e vão se juntar vivos e ressuscitados, ou seja, vivos, e vão para o céu. E segundo a Bíblia, aqueles que estiverem vivos e perdidos por ocasião da volta de Jesus, eles vão pedir a Deus para que morram e vão de fato morrer. E vão morrer e permanecerão mortos, segundo Apocalipse capítulo 21, versos 7, 8 e 9, permanecerão mortos por um período de 1000 anos, até que Jesus volta para estabelecer a eternidade aqui neste mundo. Os que ressuscitarão serão apenas aqueles que estavam na crucificação de Jesus. Não serão todos. Não serão todos. Irmãos, a Bíblia é muito clara e é fácil de entender com relação a esse assunto. Mas existem textos bíblicos que às vezes são distorcidos por pessoas. E talvez haja alguém aqui que ainda esteja aí na sua mente se lembrando de algum texto, mas irmão, lá na Bíblia fala em tal lugar sobre alma, e lá me deixou assim com a dúvida, porque parece que a alma sai do corpo. Nós podemos estudar detalhadamente e ver qualquer texto bíblico, porque há textos que são tirados de contexto. Mas olha, Jesus vai voltar para buscar pessoas, para ressuscitar os mortos e para levar os vivos salvos juntamente com esses que foram ressuscitados. Como ele vai levar para mandar ressuscitar aqueles que já estão lá no céu? Percebe que não há uma lógica nisso? Não há uma afirmação bíblica sobre isso? Quem morreu, segundo Jesus, está no pó da terra. Mas a Bíblia diz que ele vai voltar. E assim como respondi àquela colega há alguns anos atrás, nós cremos na volta de Jesus. Nós cremos na ressurreição de todos os mortos, inclusive dos perdidos, que vão ressuscitar para o grande dia do juízo. Mas quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar aos salvos, e ele dará a cada um destes a coroa da vida. A Bíblia diz que, e o próprio Jesus falou, que ele vai olhar para estes que serão salvos e dirá para eles: vinde benditos de meu Pai, entre na posse do reino que vos preparei desde a fundação do mundo. E estes reinarão com Cristo e passarão a eternidade com ele. Que eu e você possamos nos preparar para este dia, que eu e você possamos viver de maneira tal que a nossa vida seja uma busca constante da presença de Deus em nosso viver, e que a Bíblia, a palavra de Deus, seja a única regra de fé e prática cristã para mim e para você, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Flávio, vamos cantar novamente o hino Porque Ele Vive. É uma referência a Jesus, que veio a este mundo, que cumpriu o plano da salvação, que morreu por mim e por você, e que um dia voltará para nos dar a vida eterna. Deus enviou o seu Filho amado para sofrer em nosso lugar. Ele na cruz morreu, ele na cruz sofreu, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou e vivo agora está. E porque ele vive, eu e você podemos crer no amanhã, porque a Bíblia diz que assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ele é a primícia de todos os que dormem. Pode colocar, Flávio. Ele é a primícia e o grande exemplo da ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, os nossos queridos que também faleceram, também ressuscitarão para o encontro do Senhor nos ares.
Apenas Jesus precisava sofrer. Mas Ele vivo está porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para salvar a mim e a você. Ele é o nosso grande exemplo de ressurreição. É por isso que eu acredito no amanhã. Não preciso temer a morte. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Você não viver até a volta de Jesus, fique tranquilo, Ele vai ressuscitar a você. O meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Ele é a primícia dos que dormem. E porque Ele ressuscitou, nós também podemos crer na ressurreição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que nosso Deus, nosso Pai, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o único Criador do universo, que tudo foi feito pela Tua vontade e que o Senhor criou cada detalhe que existe, ó Deus, e por isso nós cremos que fomos feitos e criados pela mão do grande arquiteto do universo, e por isso nós Te louvamos, Senhor. E nós vimos nesta noite, pela Tua palavra, que o Senhor nos fez do pó da terra e nos concedeu o privilégio de viver através do sopro que o Senhor soprou nas narinas do ser humano, dando a cada um de nós o fôlego de vida, e por isso nós Te louvamos, porque nós somos obras das Tuas mãos, porque nós vivemos, nós respiramos, nós reconhecemos a Ti como nosso Deus, o nosso Criador e o nosso Salvador. Mas, ó Deus, um dia os nossos pais pecaram, e o Senhor havia alertado a cada um deles, que se pecassem, morreriam, e hoje, por causa disso, nós vivemos em um mundo de pecado e de morte, Senhor. Mas também Te louvamos porque mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio à morte, nós temos esperança,
porque o Senhor nos disse que chegará o dia em que todos ouvirão a sua voz e todos sairão do túmulo, e nós queremos fazer parte, ó Deus, da primeira ressurreição. Por isso te pedimos, ó Deus, perdoe os nossos pecados e nos prepare, Senhor, para vivermos neste mundo de tal maneira que possamos aguardar todos os dias a sua breve volta. E caso alguém dentre nós, ó Deus, encerre a sua jornada aqui antes da sua gloriosa volta, que este alguém possa fazer parte da primeira ressurreição, e que naquele dia possamos mais uma vez nos reunirmos para te louvar, para viver a eternidade ao teu lado, para estarmos junto contigo de tal maneira que possamos compartilhar esta esperança, esta alegria, esta certeza em nossos corações e transmiti-la àqueles que nos cercam, Senhor. Obrigado por esta esperança, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor venceu a morte, obrigado porque o Senhor nos dará a vitória sobre a morte, obrigado, ó Deus, porque o Senhor está acima de tudo e de todos, inclusive da morte, e em nome de Jesus, reacenda esta esperança e esta certeza em nosso viver, e nos prepare para o glorioso encontro contigo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, irmãos. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.